Imagine um tubo da grossura do seu braço que repousa no fundo do oceano, a uma profundidade de 300 metros, na escuridão total. Petróleo fluiu por ele por 20 anos. E agora, ele precisa ser retirado, cortado e limpo, de modo que nem mesmo moléculas de veneno permaneçam. E menos de 20 fábricas no mundo inteiro sabem como fazer isso. Estou em uma delas. Aqui, o aço é cortado a 20 mil graus, os tubos são lavados com ácido, e os trabalhadores andam com trajes parecidos com roupas espaciais. É um dos trabalhos mais perigosos da indústria. E agora, você verá o porquê. Um gasoduto ou oleoduto submarino é um túnel de aço com até 1 metro de diâmetro que jaz no fundo do oceano a uma profundidade de 200, 300, às vezes 500 metros. Petróleo, gás e líquidos químicos fluíram por ele. O comprimento, de 10 a 40 quilômetros. Alguns ficaram no mar por 20 anos, outros 30. Quando envelhecem, são removidos. Mas retirar uma coisa dessas do fundo não é o mesmo que pescar um peixe. São meses de preparação. Mergulhadores descem ao fundo, tiram fotos do tubo, medem, verificam o estado. Depois, os engenheiros decidem em quais comprimentos cortar. Os pedaços têm 50, 70, às vezes 100 metros de comprimento. Cada pedaço desse pesa de 20 a 40 toneladas. Compare. Esse é o peso de 10 carros de passeio, um único pedaço de tubo. Quando o pedaço é retirado do mar, ele parece algo de um filme de terror. Dentro, água do mar, sedimento espesso, restos de petróleo e produtos químicos que se decompuseram ali por anos. Essa mistura é tóxica, altamente inflamável, explosiva. E é exatamente com isso que se deve trabalhar com as próprias mãos. Bem, quase. A limpeza começa em um tanque enorme, um banho especial onde o tubo é colocado. A água é aquecida a 60 ou 70 graus. A água quente dilui a sujeira, o sedimento antigo, tudo que grudou em 20 anos. O tubo fica lá por vários dias. Os trabalhadores de vez em quando o viram, trocam a água. Como deixar de molho uma frigideira com crosta de queimado? Só que a frigideira pesa 30 toneladas e está cheia de veneno. E agora começa a parte de dar arrepios. Limpeza mecânica. Mas antes que alguém entre no tubo, ventilação. Ventiladores potentes bombeiam ar através do tubo por vários dias para dissipar gases tóxicos. Depois, sensores verificam o nível de oxigênio e a concentração de gases. Tudo deve ser seguro. Quando dão o sinal verde, escovas mecânicas são inseridas. É uma cabeça rotativa com escovas de arame a uma velocidade de 10.000 rotações por minuto. Imagine uma escova de dentes gigante que raspa a corrosão, o lodo e a sujeira seca das paredes internas. Raspadores, limalha de metal, toda essa sujeira voa para fora em um container de coleta. O som é como o de uma lixadeira em um espaço fechado. Em seguida, limpeza hidroabrasiva. Água sob pressão de 800 a 1000 megapascais bate na superfície interna do tubo. Para você entender, essa pressão pode quebrar concreto hidráulico. Trabalhadores em trajes de proteção ficam perto da bomba, da qual você pode se machucar sem nem tocar, apenas pelo rebote do jato. A água quebra a sujeira insolúvel, os restos do revestimento epóxi, tudo que grudou nas paredes. Mas espere, ainda não é o fim. Se o duto tinha um revestimento interno de epóxi para proteção contra a corrosão, ele também precisa ser removido. E aqui entra o jato de areia. O tubo é colocado em uma câmara especial onde areia fina ou microesferas de vidro voam a uma velocidade de 150 metros por segundo. Isso é mais rápido que o som. Elas arrancam o revestimento camada por camada. Os trabalhadores neste galpão usam trajes que realmente parecem roupas espaciais. O barulho é como o de um motor a jato. Eles se comunicam apenas por rádio. A limpeza abrasiva pode durar horas e, em tubos grandes, dias. Quando a limpeza termina, o tubo passa por um escaneamento de raio-x. A profundidade da corrosão nas paredes é verificada.
Se a corrosão for muito profunda, o tubo é descartado para reciclagem de sucata. Se estiver normal, está pronto para o próximo passo. E é aqui que as coisas ficam realmente sérias. O corte. Oleodutos e gasodutos submarinos têm espessura de parede de 9 a 15 milímetros. É aço que passou 20 anos na água do mar. Ficou quebradiço, mas ainda forte. Cortá-lo é um risco. Se o cortador travar, a pressão pode rasgar o tubo. Uma faísca perto de restos de gás, uma explosão. O primeiro método é o oxicorte manual. Um trabalhador segura um maçarico com mistura de oxigênio e acetileno. A temperatura da chama é de 3.000 graus Celsius. Imagine, você está de pé, segurando algo mais quente que lava nas mãos e cortando aço que pode rachar a qualquer segundo. Um erro, queimadura, ferimento ou pior. Se você tem um trabalho onde fica sentado em uma mesa, escreva "obrigado" nos comentários. E inscreva-se. O segundo método é o corte a plasma. A tocha de plasma cria um arco elétrico com temperatura de 20.000 graus Celsius. 20.000. Para comparar, a superfície do Sol tem 6.000. A tocha corta o aço como uma faca quente na manteiga. Os trabalhadores ficam à distância e a direcionam com um manipulador hidráulico. Faíscas voam em todas as direções, como fogos de artifício. É bonito, mortalmente perigoso. O momento mais assustador é quando o cortador se aproxima das costuras de solda. Nos locais de soldagem, o aço é mais quebradiço e restam tensões da soldagem original. As pessoas mantêm uma distância de vários metros, porque se algo der errado, fragmentos de metal voam na velocidade de uma bala. O tempo de corte depende do diâmetro. Um tubo de meio metro de diâmetro, 2 ou 3 horas. 2 metros. Já são vários dias, porque apenas alguns especialistas no mundo trabalham com essas dimensões. Após o corte, o pedaço é puxado por um guindaste móvel. O peso, até 50 toneladas. A borda cortada é afiada como navalha, queimada e ainda está quente, cerca de 100 graus. Manipuladores especiais levantam cuidadosamente a peça para que não esbarre em outros equipamentos. Depois, esses pedaços vão para o armazém. Uma parte vai para o forno, para refusão em aço novo. E alguns, se a condição permitir, são reaproveitados em novos tubos para outros projetos. Por que menos de 20 fábricas no planeta fazem isso? Os equipamentos custam milhões. Sistemas hidroabrasivos, tochas de plasma, equipamentos de segurança, nenhuma fábrica comum pode pagar por isso. As pessoas são especialistas treinados por anos, há apenas alguns no mundo. O preço? Limpar um único pedaço de tubo com 1 metro de diâmetro e 50 metros de comprimento custa de 10 a 50 mil euros. E o principal, o perigo. Um acidente e a fábrica é fechada para sempre. E, no entanto, essas pessoas descem ao galpão todos os dias, vestem seus trajes espaciais, pegam uma tocha de plasma nas mãos e cortam o que um dia jazia no fundo do oceano. Porque alguém tem que fazer isso. Inscreva-se se quiser ver como funcionam as profissões mais perigosas do planeta. Este dinossauro de ferro, da altura de um prédio de 25 andares, pesa 800 toneladas. E agora está sendo cortado em pedaços direto no porto. Um corte errado,
e ele esmagará metade das docas junto com as pessoas. Tesouras hidráulicas pressionam com a força de milhares de toneladas. Vigas de aço estalam como espaguete seco nas mãos de um estudante faminto. Maçaricos de oxigênio queimam a 3.000 graus. Faíscas voam a 12 metros ao redor. E quanto custa realmente toda essa sucata de metal? O valor em euros vai te impressionar. Mostro no final. Se perder um minuto sequer, não entenderá por que as pessoas lutam até o fim por um único guindaste desses. Acomode-se, vai ser muito quente. A reciclagem de grandes estruturas metálicas não começa com o corte, mas com papéis e cálculos muito precisos. Um carregador portuário é uma máquina de ferro com 80 metros de altura, que pesa cerca de 800 toneladas. Se você simplesmente começar a cortar a perna dele, ele vai cair em um lugar totalmente diferente do que você quer e esmagar metade do porto no caminho. Portanto, a primeira coisa que os engenheiros fazem é estudar os desenhos, que podem ter 40 ou 50 anos. Eles procuram o centro de gravidade. Este é o número mais importante na nossa análise de hoje. Depois, drenam todos os fluidos técnicos do guindaste: óleo, hidráulica, restos de combustível. São centenas de litros de química que não devem ir parar no oceano ou na terra. Depois disso, começa a desmontagem do carregador portuário. E o primeiro passo aqui é a remoção dos contrapesos. São enormes blocos de concreto ou aço, cada um podendo pesar 20 ou 30 toneladas. Eles são retirados por guindastes menores, para que a estrutura principal deixe de estar tão tensionada. Agora que o guindaste está um pouco mais leve, as tesouras hidráulicas entram em cena. É um equipamento realmente incrível, montado em uma escavadeira pesando 60 ou 70 toneladas. Essas mandíbulas pressionam com uma força de 800 ou até 1.000 toneladas. Se você colocar ali uma viga de aço com 15 centímetros de espessura, ela estalará como espaguete seco nas mãos de um estudante faminto. O som é como se uma pequena granada tivesse explodido por perto, e vibrações que você sente nos calcanhares através da sola das botas se espalham pelo chão. O operador da escavadeira trabalha com os joysticks com muita habilidade. Ele morde pedaços de metal e os empilha. É um processo muito ágil, porque em uma hora, uma máquina dessas pode transformar em sucata 10 ou 12 toneladas de estruturas. Mas a hidráulica não aguenta tudo. Quando chega à estrutura principal, onde a espessura do aço atinge 30 ou 40 centímetros, as tesouras desistem. E então, nós pegamos a artilharia pesada, maçaricos de oxigênio e lanças térmicas. É o corte de metal grosso com oxigênio. A temperatura da chama aqui é de cerca de 3.000 graus Celsius. Quando o jato de oxigênio puro atinge o aço incandescente, ele não apenas derrete, mas queima. As faíscas voam a 10 ou 12 metros ao redor, e o cheiro de tinta e metal quentes é tão forte que você não o confunde com nada. Trabalhadores em trajes de proteção prateados parecem alienígenas de outro planeta, mas fazem um trabalho muito terreno. Cortam os suportes principais. É um trabalho incrivelmente preciso. É preciso cortar a viga de forma que fique uma pequena trava, que depois será derrubada ou puxada por um cabo, para que a estrutura caia de forma controlada. Desmontar uma ponte em peças de reposição é um nível ainda mais complexo. Aqui entra a água. Se a ponte estiver sobre um rio, você não pode simplesmente jogar pedaços de ferro na água, porque depois será mais caro tirá-los de lá do que eles valem. Por isso, usam-se pontões gigantes e balsas. Primeiro, equipamentos sobem na ponte e retiram tudo que não é de metal: asfalto, vedações de borracha, postes de luz e fios. Depois a ponte é cortada em seções de 15 ou 20 metros. Cada seção dessa é suspensa em guindastes potentes que ficam na margem ou em outros pontões. Quando o último pedaço de metal é cortado, a seção é baixada lentamente na balsa. Muitos perguntam: e quanto dá para ganhar com isso? Vamos calcular. O valor da sucata de metais ferrosos no mercado flutua constantemente, mas em média, por uma tonelada de aço puro, pode-se obter cerca de 250 ou 300 euros. Se o nosso guindaste pesa 800 toneladas, pode-se conseguir mais de 200.000 euros só pelo metal. Mas não se esqueça dos custos. O aluguel de uma escavadeira enorme custa 1.000 euros por dia, oxigênio e gás, mais alguns milhares. E o salário da equipe de especialistas e a logística comem a maior parte do lucro.
No entanto, se você sabe como cortar pontes velhas corretamente para sucata, continua sendo um negócio muito lucrativo. O principal é separar o metal corretamente. A triagem é uma missão à parte. No canteiro, sempre há pilhas diferentes. Em uma, sucata pesada, são vigas grossas e perfis em U. Eles são os mais caros. Em outra, sucata leve, são chapas de revestimento, tubos e todo tipo de miudezas. Os metais não ferrosos são empilhados separadamente. Nos portos, nos guindastes, há muito cobre. São cabos e enrolamentos de motores elétricos. O cobre custa 6 ou 7 vezes mais que o aço, por isso há uma verdadeira luta por ele. Também encontram frequentemente latão nos rolamentos e alumínio em elementos decorativos. Trabalhadores com ímãs e analisadores de metal andam entre as pilhas de ferro, verificando cada pedaço. Se você acidentalmente jogar um pedaço de ferro fundido na pilha com o aço, na fábrica não vão fazer carinho na sua cabeça por isso, porque estraga a qualidade da nova fundição. É interessante observar como funciona a enorme sucata na etapa final. Quando todas as peças estão cortadas em pedaços com cerca de 1,5 metro de comprimento, elas são carregadas em carretas ou vagões de trem. Um caminhão comum pode carregar 24 toneladas de ferro, ou seja, para transportar um único guindaste portuário nosso, serão necessárias mais de 30 viagens. É uma enorme operação logística que dura semanas. Depois, esse ferro vai para a usina metalúrgica. Lá, o jogam no forno, onde a temperatura chega a 1.600 graus. Algumas horas depois, a antiga ponte se torna um líquido de fogo fluido, do qual depois farão vergalhões para novas casas ou peças para máquinas modernas. A propósito, sobre segurança. Aqui é a religião número 1. No canteiro, você não verá ninguém sem capacete, óculos e calçados especiais com biqueira de aço. Se até um pequeno pedaço de ferro pesando 10 quilos cair no seu pé, sem essas botas, você vai ficar sem os dedos. Além disso, todas as áreas de corte são cercadas, porque as faíscas do maçarico de oxigênio podem facilmente queimar roupas ou causar um incêndio. Pessoas especiais vigiam constantemente para que ninguém fique sob a viga que estão prestes a cortar. Parece um pouco chato no papel, mas na vida real, isso salva almas e corpos todos os dias. Obrigado por percorrerem esse caminho comigo. Curtam se quiserem ver mais análises como essa em grandes instalações industriais. Inscrevam-se no canal para não perderem nosso próximo vídeo. Iremos ao lugar onde fundem esse mesmo aço e veremos o processo por dentro. Vai ser quente, prometo. Imagine uma máquina pesando 6.000 toneladas. É como colocar 5 prédios grandes em uma única caçamba. E agora imagine que essa máquina colossal é desmontada parafuso por parafuso, à mão, por meses. Uma equipe de 30 pessoas corta aço com maçaricos de oxigênio, quebra caçambas com martelos ferroviários, puxa com guindastes que levantam 200 toneladas de cada vez. E sabe o que é mais surpreendente? Quase nada vai para o lixo. Cada parafuso, cada tubo de cobre, cada grama de metal ganha uma nova vida. Neste vídeo, vou mostrar como as maiores escavadeiras do planeta são transformadas em uma pilha de materiais e por que esse é um negócio milionário sobre o qual poucos sabem. Assista até o final, a parte mais interessante está lá. A primeira coisa a entender é que essas escavadeiras pesam até 6.000 toneladas. Para comparar, é como colocar 5 prédios grandes em uma única caçamba. Quando a máquina cumpre seu papel, e isso leva de 15 a 20 anos de trabalho, ela se torna sucata, com algo valioso dentro. A desmontagem começa colocando a escavadeira em uma área especial. É uma plataforma de concreto armado que suporta a pressão de martelos pesados e equipamentos. Ao redor, instalam guindastes, o equipamento principal para a desmontagem. Os maiores guindastes podem levantar pesos de até 200 toneladas, mas para grandes escavadeiras, às vezes são necessários vários guindastes simultaneamente. Tratoristas e operadores desmontam as partes visíveis uma a uma.
Primeiro, desaparecem as tubulações. São dezenas de quilômetros em uma única máquina. Linhas hidráulicas, cabos, sistemas de resfriamento, todos são enrolados e classificados por material. Cobre, titânio, alumínio, tudo vai para contêineres separados. Depois, partem para o motor. É uma coisa enorme, às vezes pesando mais de 200 toneladas. Os guindastes o extraem cuidadosamente da máquina, e aqui é preciso precisão. Se algo der errado, o motor pode ser danificado, e isso significa menos dinheiro da reciclagem. O motor é desmontado separadamente, extraem o óleo, desmontam os cilindros, tiram todo o interior. A cabine do operador é um mundo à parte. Lá, sentava a pessoa que controlava esse monstro. Dentro estão os elementos de controle, telas, alavancas hidráulicas. Tudo isso é desmontado à mão, porque muitas peças são delicadas e podem ser danificadas pelo martelo. Em seguida, vem a lança da escavadeira. É a parte mais visível, que se ergue para o céu. A lança é cheia de cilindros hidráulicos e bobinas de cabos. Ela pesa cerca de 300 toneladas. Os guindastes desmontam gradualmente essa estrutura, cortando as fixações de metal e retirando seções individuais. É como desmontar um grande quebra-cabeça, mas com a certeza de que cada peça vale dinheiro. O maior triunfo é a caçamba. A caçamba de uma escavadeira desse tamanho pode conter de 40 a 60 metros cúbicos de material. Seu material é frequentemente aço temperado, a parte mais valiosa para a reciclagem. Algumas caçambas são desmontadas com martelos ferroviários, quebrando-as em pedaços gerenciáveis. Outras são cortadas com maçaricos de oxigênio e acetileno. São como ganchos quentes que cortam aço como manteiga. Quando as partes visíveis estão desmontadas, partem para a estrutura e o sistema de esteiras. A via de esteiras da máquina pesa de 400 a 500 toneladas. É uma estrutura contínua de centenas de elos individuais. Os especialistas a desmontam elo por elo, dividindo em eixos, roletes e placas de metal. A última etapa é a desmontagem do sistema hidráulico. A hidráulica é como o sistema sanguíneo da escavadeira. Centenas de metros de tubos, válvulas, bombas e tanques. Todo o líquido é primeiro drenado em contêineres para descarte. Depois, desmontam-se os próprios tubos e tanques. Os tubos de cobre que compõem os sistemas são um material caro. Quando tudo está desmontado, resta a carcaça, a estrutura principal da máquina. É o esqueleto bruto de metal, pesando cerca de 1.500 toneladas. Ele é cortado em pedaços maiores, para facilitar o transporte, e enviado para a reciclagem. Esses pedaços são derretidos em grandes fornos a temperaturas de mais de 1.500 graus Celsius. Todo o processo de desmontagem de uma escavadeira dessas leva vários meses. Uma equipe de 15 a 30 pessoas trabalha, dependendo do equipamento. Diariamente, as pessoas desmontam algo em torno de 20 a 30 toneladas de sucata. O mais interessante nesse processo é que praticamente nada vai para o lixo. Todos os materiais são separados e vão para a reciclagem. O cobre vira fio, o aço, novas peças, até juntas e elementos de borracha encontram uso. É um ciclo verdadeiramente fechado. O que era uma máquina se tornará algo novo. Algumas peças ficam como peças de reposição. Fábricas compram de bom grado peças originais para escavadeiras mais antigas que ainda estão operando. Cilindros hidráulicos, motores, até parafusos e porcas individuais têm valor. Então, o que terminou para uma máquina, para outra, é um novo começo. Quando vi essa desmontagem pela primeira vez, fiquei impressionado com como algo tão grandioso pode ser desmontado em partes. Uma máquina que pesa tanto quanto 200 carros, gradualmente se transforma em uma pilha de materiais. Mas não é uma imagem triste, é reciclagem, reutilização, uma nova vida para o metal velho. Grande parte da desmontagem depende da qualificação e experiência humana. O operador do guindaste deve ser muito preciso, porque é melhor manter a peça intacta do que depois gastar tempo reparando-a.
Soldadores montam suportes temporários para desmontar componentes pesados com segurança. Todos os movimentos são planejados e coordenados. A segurança é uma parte importante do trabalho. No local, soam sirenes de alerta constantemente quando os guindastes começam a se mover. Os trabalhadores usam capacetes, coletes e calçados especiais. Um movimento descontrolado da máquina pode ser fatal. Por isso, o controle de qualidade e a disciplina estão em primeiro lugar. As escavadeiras desmontadas aqui muitas vezes vêm de pedreiras do norte da Europa. Algumas têm nas laterais o nome da empresa que as operou por 15 anos. Você pode imaginar quanta massa de terra passou por essa caçamba durante esse tempo. Milhões de toneladas de rocha, carvão ou cascalho. Tudo isso foi extraído por essas máquinas. A desmontagem de tal escavadeira custa uma grande quantia de dinheiro, mas a reciclagem do metal permite cobrir essas despesas. A maior parte do material tem valor: aço, cobre, alumínio. Até componentes pesados de ferro fundido são procurados nas usinas de reciclagem. O último dia da desmontagem é sempre, de certa forma, simbólico. Quando os últimos pedaços da velha escavadeira são carregados em caminhões para serem enviados para a reciclagem, você entende que mais uma era terminou. Uma máquina que serviu por 15 anos, fez um trabalho duro em condições difíceis, agora passará para um novo formato, como parte da estrutura de edifícios, pontes, novas máquinas. Não é apenas desmontagem de sucata, é um processo que permite que a economia seja circular. A quantidade de metal na Terra é limitada, por isso, a reciclagem de máquinas velhas é uma necessidade e uma gestão inteligente ao mesmo tempo. Cada etapa desse processo é pensada, cada movimento é direcionado para a preservação máxima de recursos.